produzirá entre os gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus está falando com você através da sua palavra. Veja só, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará. Obrigado. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Veja só, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor. E desde o fim da terra, vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quebar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra. Despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como aqui está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e os lagos secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Assim diz o Senhor, glorificado, exaltado seja o Senhor pela sua palavra. Essa extensa leitura aqui de Isaías capítulo 42, versículos 1 até o de número 26, ela nos fala de uma forma muito extraordinária acerca do servo do Senhor. Ela nos fala acerca daquele que foi enviado por Deus para nós, aquele que desceu do seu trono de glória, aquele que estava vestido de majestade, aquele que tem uma coroa que é eterno, que sempre existiu, aquele por meio de quem tudo foi feito, como diz João capítulo 1, versículo 1, que ele é o verbo, tá certo? E que por meio dele tudo foi feito, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele é o servo, chamado servo do Senhor aqui. E por que ele foi chamado servo do Senhor? Porque ele se dispôs a deixar a sua coroa, ele se dispôs a tirar o seu manto, ele se dispôs a vir até nós, a encarnar, a entrar no ventre de uma virgem, nascer como uma criança numa manjedoura e não num palácio, nem num lugar de luxo, mas nascer sim numa manjedoura, ser criado ali junto com a sua família humana, crescer, tá certo? Exercer um ministério extraordinário, curar enfermos, profetizar, pregar a palavra de Deus, libertar cativos que estavam acorrentados pelo demônio e entregar a sua vida na cruz do Calvário. Como Paulo disse em Filipenses, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Só que Deus o ressuscitou. Só que Deus o tirou da cova. Só que Deus o tirou do túmulo e o ressuscitou. E deu um nome que está acima de todo nome.
o único nome pelo qual devemos ser salvos, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando olhamos para esse texto aqui, nós vemos a descrição, nós vemos o ministério, nós vemos a jornada, nós vemos o caminho traçado por Cristo Jesus, desde a sua vinda até nós, o ministério que ele exerceu, o exemplo, a referência que ele se tornou e o sacrifício perfeito e maravilhoso que ele realizou por nós na cruz do Calvário. E o resultado desse sacrifício se manifesta hoje. E o resultado desse manifício se manifesta agora. Porque ele olhará, como diz também Isaías, ele olhará para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. E qual é o benefício do seu sacrifício? Qual é o resultado do preço que ele pagou na cruz do Calvário? O que ele conquistou, tá certo? Com o sacrifício que ele mesmo se tornou, com a vida que ele entregou. O sacrifício de Cristo foi o preço pago pela minha e pela tua vida. Para que eu e você fôssemos arrancados de uma vida de pecado, cujo salário é a morte. Como Paulo diz em Romanos. A antiga vida na qual estávamos, a antiga situação na qual estávamos, o antigo caminho que estávamos trilhando, sem volta para a condenação eterna, sem Deus na terra, sem a presença maravilhosa do Espírito Santo, sem perdão dos pecados, sem a presença de Deus, sem comunhão com Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, sem o amor que vem da parte de Deus, sem a misericórdia e o perdão que nós temos sentido. O caminho que nós estávamos trilhando, o caminho que nós estávamos traçando ao longo da nossa vida. E ele pagou o preço. E o resultado está aí. O resultado são vocês. O resultado são essas irmãs aqui. O resultado são esses obreiros que estão assentados aqui. O resultado são vocês que estão aí adorando a Deus. O resultado são vocês que estão aí servindo a Deus. E ele olha lá do céu e falou: por você valia a pena. Foi por você que eu vim, foi por você que eu desci, foi por você que eu paguei, foi por você que eu sofri. E valeu a pena, porque você está aqui para me adorar. E valeu a pena porque você está aqui para sentir a minha presença. E valeu a pena porque você está aqui para ver a manifestação da minha glória. Para ver a manifestação do meu amor por você. Então é isso que nós temos visto aqui, o servo do Senhor. O servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que realizou esta grande, esta extraordinária obra por nós. Mas cada aspecto do seu ministério é um motivo para nós louvarmos. Cada aspecto do seu ministério é um motivo para nós exaltarmos. Cada aspecto do seu ministério é um motivo para nós adorarmos e para nós nos alegrarmos. E é isso que nós queremos destrinchar aqui em Isaías. E para nós destrincharmos isso aqui, nós temos que ver o resultado disso no Novo Testamento. Porque aqui você tem a profecia. Aqui você tem um profeta que está há mais de 500 anos antes de Cristo. E que está falando acerca de eventos que se desenvolverão no futuro. Eventos que se desenvolveram e que de fato se concretizaram na vida do Senhor Jesus Cristo. E que nós podemos confirmá-los através da palavra de Deus. Como diz, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Assim nós estamos enquadrados no meio daqueles que creem na palavra de Deus. Nós estamos enquadrados naqueles que vivem por fé. E assim nós temos presenciado as maravilhas das obras de Cristo na nossa vida, por causa da nossa fé. Assim eu quero que você observe comigo. Cada ponto, cada aspecto aqui. Porque cada ponto desse aqui é um motivo para nós adorarmos a Deus. Assim, no início da leitura diz, eis aqui o meu servo, conforme eu já li, a quem sustento, o meu eleito, em quem comprais o quê? A minha alma. Quem está falando? Deus. Deus está inspirando o profeta, porque o profeta não deve falar de conta própria. O profeta é um veículo por meio do qual a voz de Deus se manifesta. Assim, todos aqueles que tentam implantar no meio da gente uma certa mania que surgiu de dizer assim: olhe para o teu irmão e profetiza não sei o quê. Quando alguém tentar falar isso para você, você repreende e fica na sua. Porque você só pode abrir a boca para falar alguma coisa quando você disser assim diz o Senhor. Aí você vai trazer aquilo que vem da parte de Deus.
Se você está entregando profecia que foi o pregador que mandou profetizar, o pregador que se responsabilize. Deus só se responsabiliza pela sua palavra para fazê-la cumprir. E a palavra diz que a palavra que vem da parte de Deus não voltará para ele vazia. Antes irá e fará aquilo para a qual foi pronunciada. Assim Deus só tem compromisso com a sua palavra. E aí nós temos aqui o profeta Isaías sendo usado por Deus. O profeta Isaías foi escolhido por Deus. E é interessante a gente olhar para a vida do profeta Isaías, porque a gente às vezes olha para esses personagens bíblicos e a gente pensa, nossa, mas deviam ser pessoas extraordinariamente santas, diferenciadas, pessoas extraordinárias, pessoas muito elevadas, pessoas muito diferentes de nós. E eu digo para você que se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Isaías era como qualquer um de nós. Isaías poderia ser confundido facilmente. Se você coloca ali um terno, uma gravata e uma calça jeans, Isaías passaria aí por qualquer crente normal. Nada diferente. Como na palavra de Deus mesmo diz que eles tinham as mesmas paixões. A diferença é, ele abriu o coração para ser usado por Deus. Assim também, quando você abre o seu coração, quando você coloca a sua mente no trono do Senhor, quando você começa a adorar a Deus em espírito e em verdade, quando você está concentrado no culto, quando você está entregando um sacrifício de louvor e de adoração, Deus fala diretamente com você. Deus não precisa nem usar o pregador, Ele fala direto com você. O Espírito Santo de Deus se manifesta diretamente em você. Quando você está concentrado em adorar a Deus. Quando você, como a gente gosta de dizer aqui, em espírito de oração. O que espírito de oração é esse? É quando você pega o seu espírito e submete a Deus. Você não deixa que o diabo tire você do culto. Com pensamentos vãos, com conversação vã, com tolices, com bobagem. Você diz, agora é o momento de adorar. Agora é o momento de adorar. Agora é o momento de exaltar. Agora é o momento de glorificar. Agora é o momento de se prostrar diante de Deus, entregar um sacrifício de louvor. Quando você assim o faz, Deus se manifesta na sua vida. Quando você assim o faz, você sente a presença maravilhosa de Deus na sua vida. E é isso que nós temos visto. Isaías foi usado por Deus. Isaías foi levantado por Deus para trazer essa revelação. E aí quando ele traz essa revelação, ele está falando acerca daquele que virá. Ele está falando acerca do servo do Senhor. E nós podemos testificar que ele veio. E mais do que isso, nós podemos testificar que ele está aqui no nosso meio. Que ele está passeando entre nós. Que nós podemos sentir a sua presença. Que nós podemos nos alegrar na presença dele. E que nós podemos o adorar em espírito e em verdade. Porque em Apocalipse diz que ele caminha no meio dos 7 castiçais. E os 7 castiçais são as igrejas de Cristo na terra. Que são a luz, conforme ele diz, a luz que brilha em meio às trevas do mundo. O Senhor Jesus Cristo está aqui no nosso meio. Adora Ele, exalta Ele, glorifica Ele, cultua Ele em espírito e em verdade, como Paulo fala, entregando um culto racional. A tua razão, o teu espírito, o teu corpo, a tua mente, tudo na presença de Deus. E aí você vê Isaías ser usado por Deus e ele fala que ele, como diz aqui, ó, o meu eleito, em quem comprais a minha alma. Em quem comprais a minha alma. Quando fala o meu eleito, em quem comprais a minha alma, quem está falando é Deus. É aquele que está usando o profeta, aquele que está pronunciando essa palavra, que está trazendo essa revelação. E quando ele usa Isaías para trazer essa revelação acerca de Cristo Jesus, acerca do servo eleito, ele diz, a minha alma tem prazer nele. Ou seja, eu tenho prazer na presença dele, eu tenho prazer na vinda dele, eu tenho prazer na pessoa dele. Nele se manifesta o meu prazer, nele se manifesta o meu amor, nele se manifesta a minha graça. E aí quando a gente olha para isso, não tem como a gente não lembrar. Vamos comigo lá na carta de João, a primeira carta do apóstolo João, começar a passear um pouco pela Bíblia, porque para mim é esse texto que caracteriza a realidade. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9, olha só o que diz. Para você entender o que é o prazer e o amor de Deus se manifestar no Filho de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9, eu vou ler para não tomar muito tempo, que diz o seguinte, olha só. Nisto se manifestou o amor de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo,
para que por ele vivamos. E aí quando a gente olha para essa palavra do apóstolo João, muitas coisas se esclarecem na nossa mente. Muitas coisas ficam claras na nossa mente. Por exemplo, muitas das vezes, no meio de uma situação que nós temos vivenciado, no meio de problemas diversos que nós temos enfrentado, o diabo tenta arrancar verdades do nosso coração. Como ele fez lá no Éden, em relação a Eva, em relação a Adão, né? Tentando arrancá-los da presença de Deus, como de fato conseguiu afetar, mas Deus contornou a situação e trouxe restauração sobre eles. Mas nós vimos aí as consequências que até hoje temos vivenciado. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente na nossa vida, porque quando você olha e fala, meu Deus, tantos problemas que eu tenho passado, tantas dificuldades que eu tenho atravessado, tantos desafios, né, que têm surgido, tantos gigantes que têm se levantado. Onde será que está o amor de Deus? Onde será que está o amor de Deus por mim? Será que Deus se importa comigo? Certamente o diabo soprou tais ideias no coração de muitas pessoas, no meu e no seu. Situações que a gente passa, que a gente fala, infelizmente, a gente tenta se conter para não dizer, mas no coração acaba vindo. Onde está Deus? No meio de uma situação dessa. Onde está Deus? No meio de um sofrimento desse. No meio de uma tristeza dessa. E aí quando a gente olha para essas questões que são verdadeiras, que são reais, que são questionamentos que surgem ao longo da vida, você busca na palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus te conduz a uma resposta. O Espírito Santo de Deus te conduz a entender uma realidade. E aí, quando o Espírito Santo de Deus traz esse entendimento, ele nos mostra essa verdade que vem da parte de Deus. Por exemplo, o amor de Deus, onde ele está? Onde está a misericórdia de Deus? Onde está a graça de Deus? E aí Isaías fala que nele se manifesta o meu prazer. E aí quando fala acerca de que em Cristo está o prazer de Deus, e João que viu Cristo, João que andou com Cristo, João que reclinou sua cabeça no peito de Cristo, João que quando estava na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo pendurado, todos haviam saído, todos haviam fugido, e João estava ali, ao pé. Tanto que Cristo olha da cruz e vê Maria, e vê João e diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então nós estamos falando de alguém que conhecia Cristo, nós estamos falando de alguém que andou com Cristo, nós estamos falando de alguém que teve um relacionamento firme com Ele, que não arredou o pé, que manteve-se firme, que manteve-se fiel a Ele, e que de fato conhece Ele, pode nos falar. Aí o que João tem a falar para nós acerca do amor de Deus? João diz, o amor de Deus está manifestado em que o Pai enviou seu Filho até nós. Deus pagou um preço alto pela tua vida. Deus pagou um preço alto pela tua salvação. O apóstolo Pedro diz, não foi com ouro ou com prata que fostes comprado da vã maneira pela qual você vivia. Você não foi comprado com ouro. Você não foi comprado com prata. Você não foi comprado com pedras preciosas. Você não foi comprado com ações da Petrobras. Você foi comprado com sangue. Você foi comprado com o sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. Abraão foi chamado por Deus para entregar Isaac. Abraão, como tinha um relacionamento fiel com Deus, levou Isaac até o altar, pegou o cutelo e levantou. Mas quando chegou na hora certa, na hora exata, Deus bradou do céu e falou, Abraão, não faças tal, porque eu já vi que você serve a Deus. Abraão foi interrompido do sacrifício que ia realizar, porque aquilo era um ato profético. Mas quando Cristo foi para a cruz do Calvário, Deus não impediu o sacrifício de Cristo. Cristo da cruz do Calvário clamou, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabe o que significa isso? Deus meu, por que me desamparaste? Por que Cristo sentiu o desamparo de Deus? Porque Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo, como diz o serafim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E o Senhor não tolera pecado. Sendo assim, quando Cristo estava na cruz do Calvário, Cristo sentiu o desamparo de Deus. Cristo sentiu-se só na cruz do Calvário. Ele estava na forma humana, é o servo de Deus. E por que Cristo sentiu-se só? Por que Deus desamparou? Porque sobre Cristo Jesus estava o peso do meu e do teu pecado sobre Ele na cruz do Calvário.
todo pecado que eu cometi, todo pecado que você cometeu, todo pecado que todas as pessoas cometeram, foram imputadas a Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a salvação, a santificação, a justificação, a regeneração de Cristo Jesus foi imputada a nós por meio da sua obra. Quando você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Todo pecado. O sangue de Cristo Jesus derramado sobre nós nos purifica. Você pode chegar diante de Deus, diante da majestade divina, e falar diretamente com Deus. Ninguém tinha esse privilégio. Ninguém nunca teve esse privilégio. Quando Cristo deu o brado na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso é um símbolo. Isso mostra uma realidade maior. O véu separava entre o santo e o santo dos santos. No santo dos santos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, para levar o sacrifício do Yom Kippur, que é o perdão nacional. Ali é um lugar restrito. Ninguém poderia entrar ali. Somente um homem, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando Cristo deu o brado na cruz do Calvário, está consumado. O véu do templo se rasgou. Ele disse: os céus estão abertos para você. Os céus estão abertos para você. Os céus estão abertos para você. Deus está atento à sua oração. Deus está atento ao seu clamor. Deus quer ver a sua adoração. Deus quer ver a sua comunhão. Deus quer ver o seu relacionamento. Deus quer estreitar o laço com você. Deus quer fazer você sentir a presença dele. Deus quer encher você da sua alegria. Deus quer fazer você transbordar do rio do Espírito Santo de Deus. Agora só vai depender de você. Da parte de Deus está tudo pronto. Eu digo para você, pandemia é pouco para tirar você da presença de Deus. Sofrimento é pouco para tirar você da presença de Deus. Situações que nós temos passado é pouco para nos tirar da presença de Deus. Como Paulo disse em Romano, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nada poderá nos afastar da presença maravilhosa do Senhor. Porque o Senhor é o que tem garantido a nossa salvação. Nós servimos a Cristo não é só para viver bem. Nós servimos a Cristo não é só para andar bem. Nós servimos a Cristo não é só para ter saúde, para sentir bem. Nós servimos a Cristo em toda e qualquer circunstância. Porque nós temos a entrada garantida nas mansões celestiais. Para mim, o viver é Cristo. Se eu vivo para adorar Cristo. Se eu vivo para dar testemunho de Cristo. Se eu vivo para sentir a presença maravilhosa de Jesus Cristo. Se eu vivo para fazer da minha vida um louvor, fazer da minha vida uma adoração. Eu vivo para a glória de Deus. Para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. A maneira como você vai passar, pode passar pode ter uma morte tranquila em casa dormindo. Pode ter uma morte num acidente de carro. Pode ter uma morte numa enfermidade. Pode ter diversos tipos de morte. Existem diversos tipos de maneira. É simplesmente uma forma de você chegar até a presença do teu Deus. Porque foi o Senhor que abriu a porta da salvação para você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O caminho é Cristo. A porta é Cristo. E você conhece a porta. E você conhece o caminho. Nós temos um motivo para adorar a Deus. Porque Jesus Cristo, o amor de Deus, foi enviado a nós. Se Jesus Cristo, o amor de Deus, foi enviado a nós, você pode ter a certeza, Deus ama você. Deus ama tanto você que Deus não evitou a morte de seu filho. Deus ama tanto você que disse, por ela, por ele, por eles, vale a pena entregar o meu filho na cruz do Calvário. E vale a pena deixar o meu filho levar o pecado deles sobre si. O Senhor Jesus Cristo, que é santo, sem pecado, levou sobre si o nosso pecado. Veja só, ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós na cruz do Calvário. Veja, pus o meu espírito. Diz aqui, ó, quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Produzirá, veja só. Pus o meu espírito, espírito com E maiúsculo, espírito de Deus. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Juízo produzirá entre os gentios, entre as gentes, entre os povos.
acerca dessa palavra. Vai comigo lá em Romanos. Vamos lá em Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Versículo 29 e 30. Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, diz o seguinte, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entendeu? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As palavras de Paulo são muito profundas, tanto que Pedro fala na carta dele, que as cartas de Paulo, nas quais há coisas difíceis de entender. Então Pedro, que tinha o Espírito Santo de Deus, que era um apóstolo, ele sentia certas dificuldades em relação às cartas de Paulo. Mas por que as dificuldades? Porque Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para falar acerca de coisas muito profundas, para falar acerca de coisas extraordinárias, para falar acerca de coisas maravilhosas. É onde, quando você olha para um texto desse, você tem que examinar. Como Cristo fala, examinais as Escrituras. Ele fala, com aqueles que estavam debatendo com ele, examinais a Escritura, ou seja, vocês examinam as Escrituras, vocês estudam as Escrituras, vocês analisam as Escrituras, e são elas que falam de mim. Então, quando você tem um respeito de examinar, quando você tem um respeito de se aprofundar nela, Deus fala com você, porque essa aqui é a profecia magna. Você não precisa correr atrás de profeta, Deus sabe onde você está. Quando Deus quer falar com você, se Ele quiser mandar um profeta, Ele manda. Mas quando Deus quer falar com você, se você abrir a Bíblia e você em espírito de oração, você se submeter ao Espírito de Deus, Deus fala com você através da sua palavra, como Deus tem falado comigo diversas vezes. Você quer uma resposta? Deus tem, através da sua palavra. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, você vê Paulo dizendo, olha, os que dantes conheceu. Isso aqui fala da presciência. Fala da presciência. Nós somos importantes para Deus, é isso que está dizendo aqui. Antes de você existir, antes de você ser gerado pelo seu pai e sua mãe, antes de você ser um zigoto, tá certo? No útero de sua mãe, antes de você ser um projeto na cabeça dos seus pais, Deus já te conhecia. O Senhor já sabia que você estaria aqui nesta noite. O Senhor sabia que você estaria sentada nessas cadeiras. O Senhor sabia que você estaria aqui nesse momento. E o Senhor sabia que essa palavra era direto para o seu coração. Eu já te conhecia. Eu já havia preparado tudo para você. Eu já havia vindo na frente, preparado todo esse momento para falar diretamente com você. Porque os que dantes conheceu, aí você tem Paulo falando aqui, ó, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme seu filho. O predestinou, você destinou de antemão. Antes de você poder fazer qualquer coisa, Deus já preparou o seu caminho para a salvação. Porque o Cordeiro de Deus, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de você ter a situação, a possibilidade, a necessidade de Deus, Deus já havia preparado tudo para você. Então é onde você vê aqui, veja, antes, aqueles que antes conheceu também predestinou para ser o quê? Conforme o seu filho. E é onde a gente vê como Deus é maravilhoso. A gente vê como Deus é extraordinário, né? A gente vê a ação poderosa de Deus. Quem éramos nós? Qual era a nossa situação? Qual era o caminho que nós estávamos trilhando? Qual era o caminho que nós estávamos fazendo? Qual era a maneira como nós nos comportávamos? Qual era o comportamento que nós tínhamos? E Deus já sabia de tudo aquilo que seria necessário para a nossa salvação. Deus já havia preparado tudo de antemão. E quando Deus preparou tudo isso, e tudo isso veio a nós, e nós tivemos a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador,
Deus já havia preparado um meio para nos incluir na sua família. Porque veja, os predestinou para serem conformes ao seu Filho. Antes você era um pecador. Antes você era uma pecadora. Antes você era uma pessoa, às vezes, que as pessoas criticavam. Antes era uma pessoa que talvez alguém não confiasse. Talvez alguém falasse mal. Só que Deus tinha preparado todo o caminho para você conhecer a Cristo, para você ser salvo por Ele, para o sangue dele te purificar de todo o pecado, para que você pudesse se assentar no meio de príncipes, como diz a palavra de Deus, e para que você fosse incluído na família de Deus. Porque a nossa condição nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Você é importante. Você é importante, você é valioso, você é valiosa para Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Sendo filho de Deus, sendo filha de Deus, você é a prioridade de Deus. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo nos alerta, para não estarmos ansiosos em relação à vida. Por quê? Porque até o cabelo das nossas cabeças estão contados. Aleluia. Deus tem conhecimento e Deus dá valor à nossa vida. Deus dá valor a cada passo da nossa história. E o Senhor tem tudo sob controle. E quando a gente olha para esse texto de Paulo e para essa realização, e aí o final que diz: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Primeiro, quando nós aceitamos a Cristo, às vezes a gente tem a ilusão de que na verdade foi a gente que veio atrás do Senhor Jesus Cristo. A gente tem a ilusão de que foi a gente que precisava de Deus. A gente estava passando uma situação, precisava buscar a Deus, precisava de uma igreja, ou precisava de uma cura, ou precisava às vezes de uma solução. Aí a gente foi atrás. Engano seu. Engano seu. O Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando você estava lá no mundo, o Espírito Santo de Deus estava falando no teu coração. Quando você estava lá no pecado, o Espírito Santo de Deus estava falando com você. Vai até a igreja. Quando você estava lá no mundo, às vezes a tua família, o teu pai, a tua mãe, ou alguém perto de você, estava tentando te incentivar. Mas é o Espírito Santo de Deus que estava falando no teu coração. Dê ouvidos a Ele. Vai lá, vai saber. Vai procurar adorar a Deus. Vai procurar salvação para a tua vida. Vai procurar conhecer o Senhor Jesus Cristo. Vai procurar conhecer a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim se cumpre o que diz aqui Paulo. Ele nos chamou. Porque Cristo diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Desde o ventre da nossa mãe, Deus já se preocupava conosco, e Deus já havia preparado oportunidades para que nós tomássemos conhecimento dele, para que nós pudéssemos chegar até Ele, e para que nós pudéssemos ser salvos por Ele. Assim se cumpre o que Paulo diz: Ele nos chamou. E depois de nos chamar, Ele fez mais ainda, Ele nos justificou. O que é justificar? É pegar essa pessoa complicada, pegar essa pessoa pecadora, pegar essa pessoa cheia de erros, pegar essa pessoa cheia de vícios, cheia de manias, e dizer: como é que você vai poder se apresentar diante de Deus? Se Deus é santo, se Deus exige santidade absoluta. Como diz os querubins, Ele é santo, 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 é o Senhor. Como Ele vai se apresentar diante de Deus? Aí Cristo resolve. Fala: não, eu sei como é que eu vou colocar Ele diante de Deus. Eu sei como é que eu vou abrir o acesso direto dele até Deus. Eu vou pegar o pecado dele e carregar sobre mim. E eu vou pegar a minha justificação e aplicar sobre ele. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Nós fomos purificados por Cristo Jesus. Nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus. E a partir dessa nova natureza que nós temos liberdade diante de Deus. Para adorar. Nós temos certeza de salvação por causa do Espírito Santo de Deus. Como foi louvado aqui, nós somos templo. Nós somos templo. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus é o selo da promessa. É o selo da garantia da nossa salvação. Então eu não vou continuar, porque o tempo já foi. Mas isso aqui são motivos porque você deve adorar a Deus. Deus te ama. Ele enviou o seu Filho para te salvar. Deus te conhece. Ele sabe cada um dos seus passos. Deus veio antes de você e preparou o caminho para a salvação. Deus, como diz aqui, produziu juízo. O Senhor Jesus Cristo veio e trouxe justiça para nós, nos justificando
diante de Deus, pagando o nosso pecado na cruz do Calvário e abrindo para nós a grande porta da salvação. Você tem acesso direto a Deus por causa de Cristo Jesus. Louva, exalta, adora, continua adorando, continua servindo, continua caminhando. Como diz Paulo, para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Então, nós temos um compromisso sério com o Senhor e nós temos a garantia nele da nossa salvação. Por isso, nós podemos adorar. Por isso, nós podemos encher o nosso peito e exaltar. Por isso que nós podemos glorificar a Ele em espírito e em verdade. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos estão felizes por essa palavra. Amém. Temos ou não temos motivos de adorar a Deus? Aleluia. É lindo esse processo da salvação, quando eu vejo falar desse processo de salvação, onde Deus nos escolheu, mexe comigo. Como eu sou grato a Deus